boa noite para vocês todos. E quero agradecer a presença de todos aqui. Hoje eu estou substituindo a Carmela, estou representando a Carmela, que está em São Paulo, não pode vir, mas é a segunda vez que eu estou aqui representando o evento dela, né? Sempre ela está presente. E nessa semana, dia 15, passado, segunda-feira, o jornal Estado de Direito completou 5 anos. Então, 5 anos é um bom tempo já, né, que nós estamos aí fazendo as palestras aqui no Saraiva também. E junto com a Carmela, acho que todos estamos de parabéns, né? Nós agradecemos os colaboradores, os leitores, participantes dos eventos, as empresas que patrocinam, as empresas que apoiam e principalmente os professores, palestrantes, que escrevem para o jornal os artigos científicos, uma linguagem mais simples, sem deixar de ser séria, e que uma comunicação de fato, tanto para aqueles que conhecem, quanto para aqueles que ainda não estão acostumados com os temas jurídicos. Então, a missão do jornal é essa, disseminar o conhecimento jurídico para todas as pessoas, independente do nível social. Todos nós precisamos conhecer o direito, para melhorar os relacionamentos, tudo aqui, né? E a ideia é essa, é continuar com o jornal por muitos e muitos anos ainda, e temos tido bastante reconhecimento, inclusive da imprensa aqui, quando divulgam nossos eventos. E a Carmela também quer deixar um agradecimento para todos aqueles que a indicaram para palestrar no evento TEDx em Porto Alegre, no Teatro São Pedro, no dia 13 de novembro, sábado passado. O TEDx é um evento de âmbito mundial que procura disseminar as ideias que merecem ser compartilhadas. Nesse sentido, o jornal foi indicado e a Carmela teve a honra e a alegria de estar lá como palestrante, dizendo por que é necessário conhecer o direito. Conhecer os direitos e os deveres também, e para diminuir os conflitos, né? E principalmente a carga no judiciário. No começo era apenas 8 mil exemplares de jornal, passamos para 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil e agora a próxima edição, mês de dezembro, nós estamos prevendo para 50 mil, 45 a 50 mil exemplares. Vai para todo o Rio Grande do Sul, Porto Alegre principalmente, e mais de 15 estados no Brasil. Bom, agora está conosco aqui o professor Sérgio Aquino. Eu vou apresentar ele aqui, o currículo do professor. Professor Sérgio Aquino, Sérgio Ricardo Fernandes de Aquino, possui graduação em Direito pela Univale e especialização em Administração pela Universidade Independente de Lisboa, em convênio com a Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Atualmente é doutorando em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale, e professor do Instituto de Ensino Superior da Grande Florianópolis, IES, da Associação de Ensino Superior do Estado de Santa Catarina, ASESC, do Centro Universitário de Brusque, Unifeb, e da Faculdade de Santa Catarina, FASP. Membro do Grupo de Pesquisa em Produção e Aplicação do Direito na linha de pesquisa Fundamentos Axiológicos do Direito do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado e Doutorado da Universidade do Vale do Itajaí, Univale. Membro do Grupo de Estudos Interdisciplinares em Ciências Humanas, Contingência e Técnica na linha de pesquisa Modernidade, Pós-Modernidade e o Pensamento Complexo da Universidade Federal do Maranhão. Tem experiência na área de Direito com ênfase nos seguintes temas: ética geral e profissional, socioantropologia, política jurídica, filosofia geral e do direito, sociologia geral e do direito, teoria do direito, teoria do Estado, teoria dos valores e direito da pós-modernidade. Possui experiência também na área da administração, turismo e gastronomia em noções de direito público e privado. Sejam todos bem-vindos. Quem está dentro da livraria também, se quiser participar, é só chegar aqui. Para um bate-papo mesmo. Hoje a palestra trata do tema Direito e Cultura na Pós-Modernidade, Desconexões. Vou falar com o professor. Obrigada. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a
Carmen e a Carmela, que não está aqui, pela gentileza do convite. E de fato é uma alegria poder estar aqui para poder compartilhar um pouco que a gente vai dialogando durante a vida. E também para mim é sempre uma alegria poder retornar também à minha terra, porque querendo ou não, a minha mãe também é gaúcha, apesar de eu ser catarinense, de eu ser florianopolitana, minha mãe também é gaúcha, e então é sempre uma alegria poder voltar ao Rio Grande do Sul. E também, para orgulho dela, eu também nasci no dia da Revolução Farroupilha, no dia 20 de setembro. E então hoje eu gostaria de apenas compartilhar com vocês algumas das inquietações das quais eu tenho vivenciado, pesquisado, em torno daquilo que o direito está produzindo nesse início de século XXI e em que medida esse mesmo direito aparece como um fenômeno representativo de uma cultura emergente, de uma nova cultura que está surgindo, e em que momento ele de fato consegue trazer uma perspectiva de segurança para as pessoas, na medida em que ele se porta exatamente como um fenômeno da cultura e um fenômeno que precisa representar a condição humana. Então, nós podemos vivenciar hoje, e cada um de vocês pode verificar isso com um sentido mais aguçado do que eu, que de fato nós estamos vivendo um chamado período de transição. Por que as pessoas hoje estão tão ansiosas? Por que as pessoas hoje estão tão aflitas? Por que as pessoas hoje estão tão temerárias? Essas novas ondas de cultura que estão surgindo, a cultura do consumo desenfreado muitas vezes, a cultura das aproximações tecnológicas e ao mesmo tempo do distanciamento do contato humano. Então tudo isso está promovendo um novo significado no nosso cotidiano que é necessário compreendê-lo devidamente. Mas para que nós possamos fazer isso, é necessário ter no mínimo alguma perspectiva de abertura e rever alguns modelos que até então nós observávamos que são dominantes, inclusive para a própria produção científica do direito. Nós, por exemplo, conseguimos observar com um pouco mais de clareza que aquele modelo que até então vinha sendo construído e que ainda hoje nós aplicamos, que é o modelo kelseniano. Hans Kelsen é considerado o pai do direito ocidental, na medida em que ele produziu cientificamente, ou demonstrou cientificamente a ideia do direito. Nós observamos então uma certa incompletude do modelo de Kelsen, e nós então verificamos a necessidade de revê-lo com certa urgência, para que nós então possamos de fato verificar essa possibilidade. Então essa incompletude, a meu ver, do modelo de Kelsen, ele retorna com um certo grau de reflexão a partir das lições do professor Miguel Reale, em que ele consegue dimensionar a questão do fato, valor e norma. Para se produzir a norma jurídica, é necessário a combinação do fato e do valor. Ou seja, daquilo que acontece no cotidiano e como esse cotidiano representa os anseios e desejos de cada pessoa. Então essa combinação, ela traz exatamente essa perspectiva da mudança da norma jurídica. Mas ainda assim, ainda que essa mudança ocorra, muitas vezes nós ficamos presos à estrita dimensão formal da produção da norma jurídica. E aí, de fato, prevalece o chamado direito positivo. Para quem não é da área do direito, é sempre bom a gente frisar uma pequena diferença. O direito,
aparece como modo de organização social. Ele está estabelecido em qualquer forma de relação humana, seja na vizinhança, seja nas escolas, seja com os nossos pais, seja com os nossos amigos, enfim. Tudo aquilo que se apresenta uma espécie de relação humana, temos a necessidade de preservar a boa harmonia que existe nessa perspectiva. Então acaba aparecendo a ideia do próprio direito. Só que é claro, na outra vertente, na ideia de Kelsen, o direito positivo é exatamente aquela questão proposta pela norma jurídica. Então, somente a norma jurídica será produzida por um ente que tem o poder legítimo para fazê-lo. E nesse caso, será exatamente a figura do Estado. O Estado é que vai produzir a norma jurídica e então vai tornar lícito tudo aquilo que, em tese, apareceria como necessidade do Estado proteger devidamente. Mas acontece que é nessa perspectiva que Kelsen acaba trazendo uma outra suposição, que é a ideia da estrita formalidade. Ou seja, a norma jurídica somente pode ser feita pelo próprio Estado, não importando o que nela esteja contido. Então, por exemplo, isso eu sempre falo para os meus alunos, né? Se, por exemplo, na concepção de Kelsen, nós quiséssemos que uma norma jurídica, por exemplo, estabelecesse no dia 16 de novembro de 2010, por exemplo, exatamente 5 horas e 10 minutos, todas as pessoas que estivessem no shopping Praia de Belas, por exemplo, teriam que, por exemplo, se matar umas às outras. Se esse conteúdo estivesse disposto dentro da forma produzida pelo Estado, que é a lei, na concepção de Kelsen ela seria válida. Ela seria válida porque exatamente o Estado legitimou uma perspectiva que traz a ideia do quê? De repensar a possibilidade do Estado, então, autorizar algo que para ele tem a perspectiva do quê? De trazer uma espécie de proteção, ainda que não se reflita sobre o seu conteúdo. E é exatamente nessa medida que nós observamos hoje, e aqui eu vou lembrar do professor Oswaldo Ferreira de Mello, do professor Moacir Mota da Silva, da professora Maria da Graça Santos Dias, o chamado esvaziamento do positivismo jurídico. Por quê? Exatamente em decorrência disso, nós percebemos que a norma jurídica hoje não está dando conta de proteger os fenômenos que estão sendo apresentados às pessoas. E nessa perspectiva, se nós observamos que não existe essa medida de proteção, não existe essa guarda feita pelo próprio Estado, então é porque existe alguma coisa de errado que nós precisamos refletir. Tanto é verdade que hoje, por exemplo, nós estamos colocando em discussão os modelos de direito e os modelos de Estado. Uma das discussões, por exemplo, que nós temos hoje são exatamente sobre as insuficiências dos chamados Estados nacionais para um outro modelo que ainda está em construção teórica, chamado de Estado transnacional. Seria uma perspectiva de algo além dos Estados nacionais e que exigiria uma postura muito mais ética, uma postura muito mais humanitária de agregação humana. Mas ele ainda está em construção teórica e por isso ele tem seus pequenos equívocos. E é necessário então nós verificarmos o quê? O primeiro ponto para se compreender o direito é visualizá-lo de fato naquela clássica lição do professor Miguel Reale como o quê? Como produção da cultura. O direito, antes de ser positivado, o direito antes de ser produzido pelo Estado, ele é um fenômeno cultural.
ele é um fenômeno de disposição da boa vontade que existe entre as pessoas para conviverem harmonicamente umas com as outras. Então, de fato, ele aparece como um elemento de organização para impedir que todos nós, por exemplo, possamos sair ao nosso desejo e simplesmente fazermos o que quisermos. Nessa perspectiva, a ideia da cultura tem que ser examinada exatamente sobre aquele conceito antropológico e filosófico que designa a cultura como toda forma de intervenção humana dentro de um fenômeno natural. Ou seja, tudo que o ser humano produz ao longo da sua vida, tudo aquilo que tem a intervenção do ser humano é um fenômeno cultural. Então, por exemplo, nós sabemos que essa mesa aqui, ela não apareceu magicamente numa floresta no meio do nada. Houve o trabalho de alguém que, pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pela sua dedicação a exatamente a questão de produzir algo, fez essa mesa. Então ela é um produto da cultura humana. Não só essas perspectivas, mas também nós podemos visualizar o quê? A criação do próprio Estado é um fenômeno da cultura, a ética, a própria moral, o próprio direito, todos eles são fenômenos de construção humana que permitem exatamente essa possibilidade de nós buscarmos algo que torne a convivência humana cada vez mais agradável, que torne a convivência humana cada vez mais possível. Mas, até para o mais pessimista de plantão, o que nós estamos assistindo hoje, por exemplo, parece ser exatamente o contrário. Nós não estamos conseguindo perceber nenhuma espécie de vontade e muito menos de ação que proponha a cada pessoa uma reflexão e ao mesmo tempo uma ação sobre os modos de nós buscarmos cada vez mais essas perspectivas de integração. E nesse momento, então, além de nós observarmos então que o direito é um fenômeno da cultura e a cultura muda conforme se modifica a percepção humana, nós exatamente precisamos acompanhar a evolução dos fenômenos humanos para que o direito que aparece no cotidiano e aquele produzido pelo Estado possam gerar diálogos das quais seja necessário buscar aquilo que nós conseguimos, de fato, trazer como uma perspectiva para um modo de vida. E um modo de vida pacífico. Então, quando nós nos dispomos a isso, e me parece, pelo menos são as leituras e os diálogos que eu tenho feito com algumas pessoas, me parece que esse é o desejo geral de todos. Mas acontece que, enquanto ele aparece como ideal, ele não consegue se demonstrar como ação. Todos verificam a necessidade de ter a orientação dessa condição pacífica, mas ainda assim não conseguem exatamente realizar a devida compreensão da passagem entre o ideal para a prática. E na medida em que há essa passagem do ideal para a prática, acaba se perdendo alguns elementos em que, na medida em que haveria a prática desse ideal, muitas vezes ou ele se deturpa ou ele se corrompe. E aí, é claro, ele perde a sua característica de orientação, ele perde essa característica de provocar algo que seja integrador. E aí, de fato, então, nós precisamos descobrir, e aqui eu vou invocar o sociólogo, o filósofo francês Michel Maffezoli, nós temos que descobrir no cotidiano qual é a cultura que existe e que tem a capacidade, de fato, de
tornar as relações humanas mais harmoniosas, mais saudáveis e que tragam exatamente essa perspectiva do outro como um complemento, como um aperfeiçoamento. Por quê? Porque do modo como nós estamos experienciando a vida, principalmente coletiva, hoje, nós observamos que cada vez mais há um distanciamento uns dos outros. E nesse distanciamento, todas as outras perspectivas, principalmente aquelas que se direcionam para a chamada proteção do direito coletivo ou da dimensão pública, elas acabam se perdendo. Elas acabam se perdendo porque, como não há o contato humano, as pessoas acabam apenas privilegiando os seus próprios interesses e perdem exatamente aquela perspectiva do diálogo que teriam a partir de uma outra pessoa. E aí é claro que com a fragilização do espaço público, tudo aquilo que nós historicamente conquistamos até agora, como é o caso dos Estados Democráticos de Direito, e dos Estados Democráticos de Direito, dos Estados Constitucionais e da cidadania, por exemplo, elas acabam exatamente perdendo essa possibilidade de nós debatermos entre nós o destino e os modos de ação da própria dimensão pública. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas estão de fato voltando-se apenas para o seu próprio interesse e, no meu entender, o que é pior, estão se tornando extremamente apáticas. Estão se tornando indiferentes com tudo aquilo que se apresenta diante delas. E quando elas são chamadas exatamente a essa responsabilidade de trazer as suas experiências, de trazer o seu pensamento, de trazer a sua percepção, elas preferem exatamente não se manifestar ou não aparecerem, exatamente porque elas têm, digamos assim, um medo quase que pavoroso daquilo que é desconhecido. E de fato a outra pessoa é um ente desconhecido para todos nós. Assim como também nós o somos. Cada pessoa, relembrando o filósofo francês Emmanuel Levinas, cada pessoa de fato é uma entidade infinita. E nós de fato não conseguimos conhecer a amplitude daquilo que nós somos. Nós morremos sem conhecer aquilo que nós poderíamos ser, quanto mais a outra pessoa. Mas parece que para chegar a outra pessoa também é um caminhar muito difícil, muito penoso. Então não valeria a pena fazer todo esse esforço, já que muitas vezes os meus desejos não vão ser atendidos. Então novamente percebe-se essa, relembrando aqui o filósofo canadense Charles Taylor, há de fato a atomização do ser humano dentro do seu próprio ego e a sua dificuldade de abertura perante o outro. Então essa dificuldade de abertura perante o outro é o que está produzindo exatamente essa cultura daquilo que o próprio Charles Taylor chamava de buffered self, que é o quê? O ego protegido. Nesse momento, então, nós acabamos criando uma identificação, e aqui eu falo o porquê de identificação. O professor Michel Maffezoli faz uma distinção muito clara entre identidade e identificação. Identidade são exatamente as características individuais de cada pessoa. Identificação é aquilo que nós construímos enquanto coletividade. Então, na perspectiva que nós não participamos dessa vida cotidiana, por exemplo, nós não construímos a identificação que nos une enquanto coletividade. E aí, de fato, qualquer pessoa que se dispõe a estar nessa dimensão coletiva, ela acaba se utilizando desse espaço para disseminar determinadas ideias que, naquele momento, vão apenas suprir os interesses de um determinado grupo ou de uma determinada pessoa. Não é o trabalho dialógico, não é o trabalho de abertura da diferença, não é aquele trabalho que é feito ao longo do tempo
com paciência e maturação dos interesses alheios, e acaba se criando então um estado que não consegue enxergar a pessoa como o seu centro de mudança. Aí então aparece a nossa tarefa, aparece a tarefa do bacharel em Direito. E no meu entender, a tarefa do bacharel em Direito hoje é de fato que saber identificar, ou pelo menos tentar procurar, quais são os valores característicos do século XXI. É uma tarefa um tanto quanto precoce, e posso dizer de carteirinha, um tanto quanto muito difícil, certo? Por quê? Porque nós precisamos encontrar aquilo que de fato traduz o que é, pelo menos nesses 10 primeiros anos que nós estamos tendo, o século XXI. E não aquilo que foi produzido no século XVIII, ou no século XIX, ou no século XX. Nós temos que tentar encontrar quais são os valores próprios, característicos do século XXI. E só essa tarefa, por exemplo, é uma tarefa extremamente difícil, porque para nós, por exemplo, que consideramos o direito como um fenômeno cultural, é necessário saber exatamente como que há essa abertura de diálogos para criar esses valores, a fim de que eles sirvam de orientação para o quê? Para a conduta humana, para que ela possa exatamente se orientar na medida em que ela produz essa perspectiva. Então vejam como o direito e os valores, por exemplo, estão intrinsecamente ligados. Aquela lição do professor Miguel Reale estava adequada porque sem os desejos e os anseios das pessoas não há como você provocar a mudança no próprio fenômeno do quê? Do direito. Seja ele enquanto fenômeno cultural, seja ele enquanto fenômeno positivado. Então, essa possibilidade nos traz aqui uma terceira indagação, que é exatamente o quê? De que forma o direito e a moral conseguem criar uma condição ética de convivência, certo? E vocês me perdoem, mas isso é uma persistência pessoal minha, joia? É necessário compreender os valores? Sim, todos eles. Por mais que isso possa abalar o nosso próprio ego, por mais que isso possa desestruturar o nosso próprio conceito de formação de identidade. Só que também é necessário verificar o que aparece como valoroso em que há a possibilidade de eu realizar essa espécie de julgamento, mas que ao mesmo tempo ela não se perca somente dentro de mim, mas que ela também se estenda a uma outra pessoa. Esse conceito que eu estou dando para vocês de ética é exatamente aquele conceito dado por Aristóteles para se produzir uma ação política coerente, para que nós possamos exatamente ter uma perspectiva de vida pública coerente. Então o próprio Aristóteles já determinava que a ação ética é um exercício da virtude que gera felicidade. Só que não é aquela felicidade com a qual nós estamos habituados a conhecer, que é a felicidade produzida no século XIX, principalmente pela escola filosófica do utilitarismo, com Jeremy Bentham, John Stuart Mill, em que maximiza-se o prazer e elimina-se tudo aquilo que é doloroso, tudo aquilo que é feio, tudo aquilo que não é útil. Por isso o nome da escola, utilitarismo. Então tudo aquilo que não propor o agradável, automaticamente deve ser eliminado. E nessa eliminação, a meu ver, e também de outros pesquisadores, nós perdemos uma das condições elementares da condição humana, que é a capacidade de experimentar e errar. É exatamente nessa experiência que nós conseguimos identificar o que é valioso
e o que tem a capacidade de, pelo menos, trazer a nós uma perspectiva de orientação. E exatamente quando a gente esvazia-se de valores, nós também rompemos o diálogo com a própria vida e com os seres humanos. E me parece, então, que esse período de transição que eu falei para vocês, período de transição histórica, política, cultural, jurídica, econômica, tantas outras, é o espaço para que nós possamos debater novamente tudo isso que nós trouxemos até agora em termos de legado ocidental. A figura do Estado, a figura do direito, a figura da razão, a figura da filosofia. Me parece que esse é um momento propício para nós debatermos amplamente, com profundidade e com seriedade, todas essas questões que envolvem principalmente a figura do direito. Nós não podemos ter a pretensão que o direito, especialmente o direito positivo, consegue ser a tábua de salvação da humanidade. Isso é uma pretensão muito arrogante da nossa parte. O direito, enquanto fenômeno cultural, ele dialoga com todos os ramos do conhecimento, a fim de que ele possa trazer esclarecimentos, a fim de que ele possa trazer determinados modos de vida mais agradáveis possíveis, os mais, digamos assim, harmônicos possíveis, para que as pessoas então possam razoavelmente poder determinar os rumos de sua vida, tanto individual quanto coletivo. Então, por isso que nesse momento, a pós-modernidade, ela é exatamente esse espaço de debate, que surgiu, pelo menos na segunda metade do século XX, a partir do fenômeno artístico, a partir do fenômeno das belas artes. E aí, nós temos que começar a pensar exatamente o que nós desejamos para o direito nesse novo período reflexivo e também prático. Então, a pós-modernidade traz essa possibilidade de mudança de postura. Mas é necessário ter cautela, inclusive com o próprio termo pós-modernidade, porque ele também tem os seus próprios equívocos. O próprio termo pós-modernidade, ele traz alguns equívocos que nós precisamos tomar cuidado. E o principal deles é exatamente esse. A expressão pós-modernidade significa exatamente aquilo que veio depois da modernidade. Joia? Só que historicamente nós não terminamos ainda o quê? O projeto da modernidade. Ela ainda é muito viva no nosso cotidiano. Ela está enraizada culturalmente no nosso cotidiano. Só que, como eu falei para vocês, como nós vivemos esse período de transição, nós estamos indo para um outro modelo que nós não sabemos ainda o que é. Mas nós estamos tentando chegar até ele para que exatamente haja, possivelmente, essa virada histórica, certo? Mas as próprias opiniões se divergem. Enquanto, por exemplo, eu tenho um filósofo alemão, como Jürgen Habermas, por exemplo, em que ele expõe categoricamente que a modernidade ainda não terminou o seu papel, eu tenho, de outro lado, outros autores como Edgar Morin, Michel Maffezoli, o próprio, muitas vezes, o Jean Baudrillard, por exemplo, aqui no Brasil, o professor Luiz Alberto Vará, Eduardo Bittar e tantos outros, que vão exatamente afirmar essa condição de que a modernidade já cumpriu o seu projeto histórico. E a partir de agora nós estamos vivendo um outro momento histórico, um momento de reconstrução dos próprios valores, do próprio direito, do próprio Estado, de tudo aquilo que se apresenta como fenômeno cultural. Então, para orientar todas essas questões, para orientar a ação e a reflexão dessas questões, me parece ser fundamental a ideia da ética, como eu estava falando para vocês. E resgatar também aquela questão aristotélica da própria ideia da virtude, que é exatamente um exercício prático, habitual, daquilo que nós precisamos fazer em relação a outra pessoa.
Existiam duas condições aristotélicas para que pudesse haver o exercício da ideia de ética. Uma delas era o hábito, que é exatamente o quê? Você precisa agir eticamente todos os dias. Não é uma vez por semana, não é uma vez por mês, não é hoje, amanhã, não, quem sabe depois de amanhã. É habitualmente. Por quê? Porque se você não exercita habitualmente exatamente a condição ética, você deixa exatamente o quê? Você deixa o espaço para que o interesse individual se sobreponha e ela acabe sendo esquecida. Então, é necessário essa perspectiva, até porque a própria expressão ética, a expressão ética do grego ethos, possui dois significados. Ela designa a construção do caráter, mas existe um outro da qual eu me aproximo mais, que se chama morada habitual, que é exatamente a expressão aristotélica. Então, qual é a morada? E aí eu faço a pergunta para vocês. Qual é a morada em que nós nos sentimos bem? Quando nós fazemos esse tipo de pergunta, nós estamos exatamente nos voltando para aquilo que eu falei para vocês, que seria a nossa tarefa mais árdua no século XXI. Encontrar os valores que componham essa morada habitual, que nos convençam da sua necessidade de orientação e que elas devem ser praticadas todos os dias. E aí, nós apresentamos, além da ética aristotélica, eu trago para vocês duas correntes éticas que me são exatamente complementares para nós percebermos essa tensão que existe. A primeira delas se chama ética da religação, que é a proposta do professor Edgar Morin. E depois vem a ética da autenticidade, que é aquela descrita por Charles Taylor, pelo filósofo canadense Charles Taylor. Então, o que nós podemos observar? Primeiro, quando Charles Taylor começa a descrever na sua obra a ética da autenticidade, o que viria a ser a ética da autenticidade, eu confesso a vocês que quando eu li a primeira vez, eu acreditei que fosse algo que trouxesse novamente ou retomasse a questão da essência, aquela questão filosófica da procura do eidos, a procura eidética, mas era completamente fora dessa perspectiva. O que o Charles Taylor estava dizendo, e que isso foi a produção do século XX em termos da modernidade, é exatamente o seguinte: a ética da autenticidade é quando nós acabamos por encontrar, e claro, cada pessoa é diferente uma da outra, isso nós conseguimos observar naturalmente, mas no momento em que essa pessoa privilegia essa diferença diante da outra, a diferença sai com um elemento de aperfeiçoamento e entra novamente como uma possibilidade de, e isso também é uma expressão do Charles Taylor, atomizar a pessoa. Então ela não se volta para o outro, para o diálogo com o outro pela diferença que ele tem. Ela simplesmente faz questão de dizer que ela é diferente e que por ela ser diferente, ela merece tratamento diferenciado. Então essa ética da autenticidade, de ser autêntico, de ser diferente, ela também apresenta um caráter negativo, da qual nós precisamos estabelecer um modo de reflexão para visualizar quando isso começa a trazer seus resultados negativos. E, inclusive, o próprio Taylor acaba por trazer que uma das principais perspectivas que se trouxe em termos da diferença iniciou-se no século XVIII com o filósofo alemão Johann Gottfried von Herder. Esse filósofo, que era discípulo de uma das figuras também mais emblemáticas da filosofia alemã, que se chama Immanuel Kant, ele acaba por trazer exatamente aquela perspectiva ética daquilo que nós já ouvimos falar, pelo menos no nosso cotidiano, que é o quê? Eu tenho que atender ao chamado do meu destino.
Eu tenho que escutar a voz da interioridade. Essas questões, na perspectiva de Taylor, elas acabam muitas vezes deturpando a perspectiva complementar da diferença humana e acabam privilegiando essas questões que no direito, por exemplo, acabam exatamente não oferecendo a possibilidade de orientá-lo devidamente para proteger essas questões. Um dos fenômenos que nós conseguimos observar hoje, por exemplo, e que tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, é a criação dos diversos estatutos que nós estamos observando. Estatuto da Criança e do Adolescente, que já aconteceu na década de 90, Estatuto do Idoso, Estatuto da Discriminação Racial e por aí vai. Certo? O momento positivo da criação de todos esses estatutos e que se traz na perspectiva do direito positivado como algo bom nessa perspectiva é de que nós estamos protegendo aquilo que o professor Antônio Carlos Volkmer, da Federal de Santa Catarina, chama de pluralismo jurídico, que é exatamente a proteção das diferentes comunidades que existem dentro de um mesmo Estado-nação e que elas precisariam do seu próprio direito para protegê-las devidamente. Mas, da mesma forma, por exemplo, e eu percebendo isso na ideia de Taylor, quando as pessoas se utilizam dessa diferença para se sobrepujar às demais, aí toda essa questão de proteção acaba caindo por terra, porque você cria uma condição de violência e não de reencontro com o próprio ser humano. E aí nesse momento, então, diferentemente da ética da autenticidade, vem a ética da religação, que é a proposição do professor Edgar Morin. O que é a ética da religação? A ética da religação, ela traz uma condição que nós precisamos também resgatar nesse início do século XXI, que é a questão da postura humana. Essa postura humana, ela necessita, na ideia do professor Edgar Morin, daquele retorno do diálogo do ser humano com o cosmos. Vamos pensar vocês que eu estou ficando biruto e já estou confundindo cosmos com astrologia, certo? É uma outra coisa. O cosmos, na perspectiva da filosofia, é exatamente o todo que se apresenta diante do ser humano. Então não é apenas o fenômeno humano, é inclusive o fenômeno natural, o diálogo do ser humano com o próprio mundo e com a própria vida. Então tudo aquilo que se apresenta diante do ser humano, diante da sua percepção consciente, remonta uma questão de zelo, de cuidado, de solicitude. Então esse cuidado que aparece para tudo aquilo que se apresenta diante do ser humano, se torna exatamente esse princípio político que nós precisamos trazer na prática do nosso cotidiano. Mas é claro que da mesma forma como eu estou tentando demonstrar isso para vocês, eu não quero em hipótese nenhuma que todas essas ideias que eu estou apresentando para vocês acabam ocorrendo na nossa prática da noite para o dia. Todas elas têm que ter o seu tempo de maturação. Tudo que é fenômeno humano matura-se no decorrer do tempo, não importando quanto tempo isso leve. Por quê? É exatamente para nós observarmos que hoje as pessoas querem tudo imediatamente. Tudo imediatamente e sempre para satisfazer os seus interesses próprios. E aqui de novo eu vou relembrar Levinas. Levinas dizia o seguinte: a pessoa que caminha para a satisfação do seu próprio interesse, ela vai caminhar por um caminho infinito que ela jamais vai conseguir completar na plenitude. Porque tudo o que se apresenta como aprazível para nós, agradável para nós, sempre vai ser substituído por outro, e por outro, e por outro, e por outro, e por outro, infinitamente.
Então o ser humano jamais vai conseguir satisfazer o seu próprio interesse plenamente. Mas parece que ainda ele não conseguiu captar adequadamente essa ideia. E por isso hoje, por uma ausência de orientação axiológica, por uma ausência de orientação valorativa, por exemplo, ele se sente vazio. Ele se sente vazio e se sente desamparado na medida em que ele não se consegue abrir para a outra pessoa, não se consegue fazer chegar até a outra pessoa. Então isso acaba evidenciando exatamente, cada vez mais, como eu falei no início, a questão do isolamento humano. De cada vez mais, por exemplo, as relações humanas serem trocadas pelo contato e muito mais pela dimensão virtual. Até porque a dimensão virtual nos desautoriza a encarar frente a frente o olhar da outra pessoa, o olhar penetrante da outra pessoa. Então a dimensão virtual me autorizaria a fazer exatamente aquilo que eu desejo, sem ter qualquer espécie de remorso com relação a outra pessoa. Então a ética da religação é exatamente esse resgate da condição do contato humano com tudo aquilo que se apresenta diante dele. Se não fosse assim, nós não teríamos hoje tanta importância, não daríamos tanta importância ao chamado direito do meio ambiente, o direito ambiental. Nós não ofereceríamos uma proteção positivada a partir daquilo que nós consideramos como essencial para a nossa própria manutenção. Eu duvido aqui que entre vocês exista alguém que conseguiria se satisfazer plenamente em viver somente e dentro de uma, abre aspas, selva de pedra, fecha aspas. Todos nós precisamos do mundo natural para a nossa própria manutenção biopsíquica. E isso então acaba aparecendo também como um dos valores necessários para nós podermos resgatar para essa perspectiva de abertura e valorização da outra pessoa. Que é exatamente com a outra que nós celebramos harmoniosamente essa perspectiva. Porque é exatamente pelo desconhecido que é a outra pessoa que nós realizamos diria o professor Michel Maffezoli, uma bela obra de arte. E uma bela obra de arte barroca. Por que uma bela obra de arte barroca? Porque em cada contorno, em cada segredo, em cada ausência de significado, eu sou convidado a sair da minha individualidade e compartilhar algo com a outra pessoa, ou com outro fenômeno. Isso gera o quê? Uma sensação de agradabilidade. E por isso é algo belo. Por isso ele tem um sentido estético. De exatamente o quê? O nosso cotidiano, as relações humanas, também ser uma obra de arte. Por quê? Porque a obra de arte não é aquilo que fica emoldurado para sempre dentro de um quadro, em que nós, por exemplo, vamos considerar como patrimônio da humanidade. Também o é. Mas as nossas relações que nós produzimos todos os dias também o são. A prática do cotidiano, na ideia da perspectiva da outra pessoa, de se pensar a outra pessoa, também é um novo momento em que nós acabamos produzindo uma bela obra de arte barroca, como diria o professor Michel Maffezoli. E a partir daqui, então, o jurista hoje se encontra num dilema existencial tremendo. Qual é? Então, qual postura adotar? Eu vou seguir, e aqui eu vou fazer exatamente, falar a partir da própria mitologia grega. Eu serei um deus Apolo, lindo, belo, formoso nas alturas, uma divindade adorada para toda a eternidade, jamais mutável e sempre perfeito, que pelo menos é essa concepção que nós estamos observando do próprio direito positivo, já que essa foi exatamente a concepção original dada a ele, ser algo perfeito, imutável e com a capacidade de salvar toda a humanidade. No meu entender, claro, isso não é um projeto humano, isso não é feito de humanos para humanos. Isso é feito por uma divindade proposta para o próprio ser humano.
Então nós não podemos projetar na produção humana, na cultura humana, a ideia de salvação e muito menos de que ela será para sempre perfeita. A ideia do próprio direito somente tem significado na medida em que ele provoca mudanças ou que ele é provocado pelas manifestações que ocorrem no cotidiano. Então, na medida que ele dialoga com toda essa obra de arte que eu falei para vocês, devidamente orientado pela ética, é claro que ele consegue visualizar quais são os fenômenos que ocorrem no cotidiano, que tem essa capacidade de integrar e valorizar o ser humano, e trazer essa perspectiva para ser preservada dentro de um molde chamado norma jurídica. Então esse molde, por exemplo, ele não pode ser para todo sempre perfeito. Ele precisa ser posto em xeque todos os dias, para que nós possamos verificar se todos os dias essa pretensa norma jurídica oferece a capacidade de segurança, de ordem e de proteção às pessoas. Eu consigo observar, junto com outros pesquisadores, que é necessário a adoção de um espírito mais dionisíaco, do deus Dioniso, da festa, da celebração, da harmonia, da mesma forma como entende o professor Luiz Alberto Vará. Por quê? Porque é exatamente por essa perspectiva que nós conseguimos compreender o humano na sua condição humana, e não como outra coisa qualquer endeusada, ou como uma divindade fora da perspectiva que é o ser humano, que é sentir algo que precisa ser vivenciado todos os dias. Então é necessário resgatar esse espírito dionisíaco para que nós possamos sentir exatamente quais são as aflições das pessoas que ocorrem no cotidiano e como de fato chegar até elas. Por isso que o professor Oswaldo Ferreira de Mello já falava da necessidade dos chamados direitos de solidariedade. Por quê? Porque muitas vezes nem mesmo o Estado tem a capacidade, por exemplo, de estar junto à pessoa nos seus momentos mais, digamos assim, negros, mais terríveis. E ele citava o exemplo: se eu tivesse uma pessoa que hoje estivesse prestes a cometer o suicídio, por exemplo, e não tivesse absolutamente ninguém em volta dela, nem mesmo o Estado se abalaria, por exemplo, com a morte dessa pessoa, que é o objeto maior da sua própria proteção. Ele simplesmente deixaria de lado, tal qual ocorre. Ele se tornou indiferente. Ora, se o Estado se tornou indiferente, então existe um motivo para isso. Nós nos tornamos indiferentes também. E essa indiferença é que tem gerado boa parte das violências físicas ou simbólicas na própria esfera do direito. Então, por isso que nós precisamos adotar esse espírito dionisíaco, uma perspectiva mais humanizada, para que nós possamos resgatar essa condição de humanidade. E aí eu vou me lembrar também do já falecido professor Joaquim Herrera Flores, em que ele dizia que é nessa postura de humanização da humanidade que nós conseguimos criar os novos arquipélagos de esperança. E a expressão esperança não é esperar por algo, é agir por ela. De que modo? E aí vem uma outra categoria que eu gostaria de comungar com vocês e que infelizmente não é tão devidamente trabalhada, principalmente pela linguagem comum. Segundo a orientação do professor Oswaldo de Mello, nós precisamos resgatar a função transformadora das utopias. O que vem a ser essa função transformadora das utopias? Em primeiro lugar, utopia, na melhor expressão semântica grega, significa lugar nenhum, utopos. Esse lugar nenhum
é exatamente o espaço, por exemplo, em que nós podemos produzir a ideia do devir. Não do dever, que é pronto, acabado, contratualmente estabelecido e que muitas vezes não tem a capacidade de compreender a condição humana. Mas do devir, daquilo que pode vir a ser. Então, nesse espaço da utopia, nós vamos trabalhar ou vamos rememorar a sua acepção clássica dada pela filosofia. Utopia não é como a maioria das pessoas pensam, que é aquilo que sugere a linguagem comum, que é o quê? Algo impossível, é um sonho, um devaneio, jamais vai acontecer nessa vida. É exatamente o contrário. Utopia, segundo a perspectiva filosófica, é algo plenamente possível. Por quê? Porque nesse espaço em que aparentemente não existe nada, eu posso recheá-lo com aquilo que pode vir a ser. E aí, nessa condição, eu começo de fato a perceber qual é o meu papel em relação a mim, em relação às outras pessoas. É necessário que eu faça exatamente essa filtragem dos valores que se apresentam no cotidiano, porque, em primeiro lugar, é preciso que eu esteja convencido de que esses valores revelam uma perspectiva significativa para mim e, ao mesmo tempo, para uma outra pessoa. Na medida que eu consigo visualizar isso, então eu começo a visualizar a questão da ação, e aí, nesse momento, eu começo, de fato, a manter um diálogo perene com tudo aquilo que se apresenta diante de mim. E aí, de fato, eu começo a resgatar aquele sentido do humanismo. E também para construir o chamado humanismo jurídico. Mas não é aquele humanismo que foi concebido na Renascença e na Idade Moderna, de caráter extremamente antropocêntrico. A ideia do humanismo hoje é exatamente sobre aquela perspectiva que eu falei para vocês sobre a ética da religação. A ideia do humanismo é exatamente estudar a condição humana, por isso o sufixo ismo, que identifica alguma espécie de estudo, verificar a condição humana de uma postura genuinamente humana. Então, por isso que é necessário trazer para o direito, inclusive sob a perspectiva ética, a ideia da política jurídica. O que é a política jurídica? A política jurídica é aquilo que se revela como o questionamento, a produção e a aplicação do direito conforme as mudanças culturais no decorrer do tempo. Então, a orientação da política jurídica, ela é exatamente para essa ideia da produção da norma jurídica, pela expressão em latim lege ferenda, a produção da norma jurídica, e a produção também da sentença, sententia ferenda. Então, tanto a produção da norma jurídica quanto a produção da sentença geram efeitos na comunidade que não escapam em nenhum momento da sua própria responsabilidade. Não é porque eles são órgãos do Estado que eles são isentos de responsabilidade e uma responsabilidade de caráter humanitário. Para isso, então, a política jurídica sugere exatamente essa mudança promovida pela utopia, que vai exatamente criar duas condições necessárias para que a sentença e a norma jurídica consigam atingir os seus propósitos desejados. Elas precisam ser éticas, em primeiro lugar. Segundo, elas precisam ser justas ou adequadas.
sempre conforme o caso concreto. Terceiro, socialmente úteis. Não adianta você criar alguma condição linda e maravilhosa na teoria se ela não tem proposição prática nenhuma. Não adianta você novamente observar tudo aquilo que nós temos como legado da modernidade, que é exatamente ficar apenas na dimensão ideal, sem nós estarmos convencidos dela de que ela pode ser própria para a prática. E nós observamos várias vezes, todos os dias, vários discursos exatamente nessa isenção de responsabilidade perante o todo. Que é exatamente o quê? Um exemplo assim muito abrangente. A condição política partidária hoje no Brasil, não tem solução. Eu vou morrer e não vou ver exatamente essa condição de mudança para que haja exatamente essa perspectiva. Ela é uma utopia. Ela é algo impossível. Ela não vai acontecer. Mas aí é que está exatamente o X da questão. Qual é o X da questão? Mesmo que isso não esteja, ou isso não venha acontecer no nosso plano de existência, não nos exime da responsabilidade de fazê-lo. Porque daí, de fato, nós estaremos participando ativamente, genuinamente como cidadãos, para esse resgate de humanização. Só que também, da mesma forma, eu não vou conceber a cidadania nos moldes clássicos de Jean-Jacques Rousseau, do contrato social, por exemplo. Eu vou evocar, sim, um cidadão comprometido com uma ética, pelo menos, mundial. Porque eu não vou dizer eu duvido, mas eu tenho minhas sérias restrições de que, se por um exemplo aparecer na televisão hoje, qualquer cena de qualquer desastre que aconteça na vida de qualquer pessoa em qualquer parte do planeta, eu tenho minhas sérias restrições se essa pessoa não vai também se sentir responsável diretamente pelo cuidado com essa pessoa. De pelo menos sentir junto a ela tudo aquilo que ela está passando. E isso evoca o quê? A responsabilidade não contratual, a responsabilidade não perante o seu outro cidadão, mas uma postura genuinamente humana. Por isso que o Levinas, o filósofo Emmanuel Levinas, dizia o seguinte: o primeiro contato que nós fazemos com o ser humano se dá através do rosto. O rosto em Levinas não significa que você vai olhar a cor dos olhos, a cor da pele, a condição econômica. É exatamente você observar o outro apenas como um ser humano, com todas as suas fragilidades, com todos os seus defeitos, com todas as suas diferenças. Não é observar pelos aspectos físicos, materiais que ele possui. É olhá-lo basicamente como um ser humano. Ou, numa expressão do próprio Levinas, o outro, absolutamente outro. Que não é uma projeção dos meus desejos, que não é uma projeção dos meus interesses, que não é uma projeção do meu ego. Ele é algo completamente diferente e que, exatamente nessa medida, vem desestabilizar todas as verdades que eu produzo. Aí é que está exatamente a necessidade do diálogo, da complementação, da mudança, provocada por algo plenamente possível. Até porque a história humana está recheada de momentos utópicos. Ou vocês acham que uma lâmpada elétrica no século XV não era uma utopia? Ou vocês acham, por exemplo, que uma operação cardíaca, por exemplo, antes do ano de 1967, no final do século XIX, por exemplo, também não era considerada uma utopia? Ou também que no século XIII também não seria uma utopia o homem alcançar os céus e poder voar? A própria história
nos demonstra essa nossa capacidade de provocar o impossível. E de que nós conseguimos atingir lá, se de fato nós tivermos a disposição para isso. E aí então aparecem duas questões políticas, no meu entender, que o direito deve se preocupar nesse tempo de transição. Primeiro, é a alteridade. É a reflexão sobre a diferença proposta pela outra pessoa. Essa outra pessoa, no próprio Levinas, será aquela que vai, como eu já disse, desestabilizar todo o meu ser. E ela é exatamente a provocação da mudança necessária para que a gente chegue em uma percepção igualmente mais humana. E sairmos de fato daquela situação acomodada da qual nós estamos, por exemplo, de que tudo é para todos sempre. Ou relembrando aqui uma velha expressão do professor Michel Maffezoli: todos nós queremos alcançar a terra prometida. A terra, o que é a terra prometida? É aquilo que nós fazemos todos os dias, que os meus pais fizeram, que eu ainda faço, que os meus avós fizeram, que as minhas tias todas fizeram, que é exatamente o quê? E que é um legado da nossa própria modernidade. Trabalhar, para, no final da vida, começar a desfrutar daquilo que eu lutei arduamente durante toda a minha existência. E aí descobrir que no dia seguinte eu passo dessa para melhor. Então, na medida em que eu vivo o momento presente, e é aí que o próprio Michel Maffezoli traz a ideia de que ele é exatamente essa divindade da qual nós precisamos estar atentos, por isso ele se chama de presenteísta. Esse momento presenteísta precisa exatamente revelar esses laços que nos unem enquanto seres humanos. E vivê-los autenticamente exatamente na perspectiva de abertura com relação a outra pessoa. Mas aí eu vou me lembrar do professor Vará sobre dois aspectos. Primeiro, para sentir autenticamente essa condição, é necessário sentir, e é exatamente essa palavra, é necessário sentir o silêncio das sensações. Aquilo que o filósofo alemão no início do século XX, Edmund Husserl, chama de emoção pura. Sentir autenticamente aquilo que pode parecer para nós bom ou ruim, alegria, tristeza, dor, prazer, enfim. Em cada uma dessas dimensões, saber vivenciar genuinamente esse sentimento. E isso somente acontece com a outra pessoa, na companhia da outra pessoa. E com a alteridade, então, surge o princípio político adequado para o século XXI. E se chama fraternidade. Por que fraternidade? Porque, na verdade, esse princípio apareceu politicamente em 1789 com a Revolução Francesa, quando exatamente se propôs a tríade: igualdade, liberdade e fraternidade. E aí eu explico para vocês a dimensão do desenho. Liberdade e igualdade são dois vértices que caminham para lados opostos, sempre opostos. Então eu preciso ter um elemento que os una, que faça compreender essa condição de humanidade, que é a fraternidade. Por isso que ela é a base da pirâmide. Só que a fraternidade é exatamente aquilo que o professor Antônio Maria Baggio chamava de o princípio esquecido e o princípio dimenticato. O princípio esquecido é exatamente porque nós visualizamos como ideal a fraternidade
mas nós não reconhecemos o outro como um frater, um irmão, que é exatamente a proposição original do cristianismo logo no século XIII. Se eu não reconheço o outro como irmão, então de fato não consigo ter fraternidade. Eu posso imaginar fraternidade e dizer que eu faço fraternidade sem nunca ter promovido nenhuma espécie dessa possibilidade. Afinal, nós vivenciamos numa sociedade midiática, por exemplo, em que qualquer imagem parece revelar uma espécie de verdade absoluta. Então, quando a gente não consegue compreender a ideia do outro, enquanto o outro, em todas as suas diferenças, podem esquecer a ideia de fraternidade. Vocês não vão conseguir chegar nessa dimensão. Somente quando eu consigo compreender razoavelmente o outro a partir de todas as suas diferenças, mesmo que isso implique na desconstituição do meu próprio ser, algo que nós precisamos fazer também cotidianamente. Vocês podem desejar o quanto vocês quiserem qualquer perspectiva de fraternidade, que ela não vai se fazer presente na dimensão prática. Ela continua sendo um belo e bonito ideal, mas ela não terá a força integradora necessária para unir as pessoas. Então, por isso que o professor Antônio Maria Baggio revela sua preocupação exatamente por essa perspectiva de tentar cada vez mais aproximar as pessoas, porque, como eu falei para vocês, essa é a nossa tarefa que parece não estar sendo devidamente cumprida no século XXI, embora nós desejamos ardorosamente, fervorosamente, mas falta o elemento prático, falta exatamente essa condição. E aí então, na medida que o direito consegue se estabelecer por essas relações humanas harmoniosas, de que ele consegue de fato trazer uma perspectiva que traga um significado para a vida humana, é necessário que ele então revele esse propósito de oferecer paz, segurança e ordem, mas não como ele percebeu, como algo absoluto, imutável, que jamais conseguiria se modificar com o tempo. O direito é um fenômeno cultural, é algo que precisa ser produzido pela ética e pela política jurídica, precisa ser orientado pela ética e pela política jurídica, mas antes de tudo, é necessário compreender o outro enquanto outro. Se nós não conseguirmos fazer essa perspectiva, todo o resto é apenas uma bela intenção, sem qualquer evidência prática do cotidiano. Então, por isso que é necessário que esse espaço que nós estamos vivendo hoje é um espaço utópico, é o espaço do improvável. E é nessa improbabilidade que nós conseguimos atingir os patamares civilizatórios desejados. É exatamente a partir dessas condições de percepção do outro como absolutamente outro que a gente consegue razoavelmente chegar naquilo que o professor Boaventura de Souza Santos chama de emancipação civilizatória. Aí sim, o direito tem um propósito, da qual ele se revela como, naquela boa expressão de Nietzsche, humana, demasiadamente humana. Aí sim, nós observamos a perspectiva de trazer ao direito a possibilidade de, na prática, consolidar o princípio político da fraternidade. Mas isso não vai acontecer
isso não se tornará realidade enquanto nós não, como dizia o professor Luiz Alberto Vará, esvaziarmos a nossa xícara de chá, nos despirmos dos nossos orgulhos, das nossas opiniões próprias, das nossas verdades produzidas e que muitas vezes dificultam a nossa aproximação com o estranho, com o estrangeiro, com o alienígena. Já que o professor Eduardo Bittar sempre perguntava o seguinte: quem hoje é o estranho? Quem é hoje aquela pessoa que tanto nos incomoda na nossa, digamos assim, situação de comodidade com as coisas? Quem é aquele que nos tenta nos retirar ardorosamente, fervorosamente dessa nossa posição cômoda de seres humanos? E respondia o professor Eduardo Bittar: é aquele que não se consegue adequar economicamente. É aquele em que todas as condições de humanidade foram retiradas. E ele foi posto à margem da convivência humana. Na medida em que ele foi posto à margem por um ato de violência, mesmo que simbólico nosso, ele vai querer resgatar essa humanidade. Mas acontece que isso também vai ser feito na mesma moeda, pela violência. Então, é nessa dimensão que o direito precisa resgatar a reflexão sobre a postura humana, da condição humana, de proteger o ser humano e tudo aquilo que se apresenta como necessário para manter o diálogo vivo, atuante, crítico e reflexivo. O direito precisa aparecer como um elemento de resistência a tudo aquilo que tende, pelo menos, a destruir o que nós conquistamos historicamente como possibilidade de união, de laços fraternos, das quais foram produzidos ao longo do tempo. Quando o direito, então, aparece exatamente com essa possibilidade, aí sim, aí vocês vão ver exatamente os olhares espantados daquelas pessoas. O impossível está acontecendo. O improvável está tomando forma. E aí, nesse dia, o direito será genuinamente humano, porque ele soube compreender quem nós somos. Pessoas frágeis, precárias, provisórias, incompletas, que tentam um brevíssimo tempo de existência encontrar algo que venha acalentar a nossa solidão existencial. Por isso que muitas vezes, e já dizia também o Levinas, o silêncio da solidão às vezes é ensurdecedor e temeroso também, porque nunca haverá uma resposta, porque não vem a resposta. E aí, de fato, nós começamos a ficar angustiados. Então, é necessário que aos poucos nós nos possamos nos despir dessas condições e abraçar uma condição genuinamente ética, genuinamente humana, que é do diálogo com outra pessoa. E aí, de fato, o direito torna-se exatamente esse patrimônio cultural desejado por todos e praticado por todos. Daí sim, nós teremos uma condição de paz, não porque ela é perpétua, mas porque ela sabe dialogar e procurar no ser humano e em tudo aquilo que aparece nele a possibilidade da sua preservação. E aí, de fato, nós estaremos conseguindo ser pessoas, não indivíduos, pessoas, com todas as falhas que nós não podemos ter,
Obrigado pela paciência de vocês por me escutarem até agora. Obrigada, professor, pela sua aula esclarecedora, bonita e generosa, né? Estar aqui falando essas palavras pra gente. Eu quero ver se alguém tem alguma pergunta para ele. Na verdade, eu acho que nós vamos sair daqui com muitas perguntas e para fazer muitas reflexões. Realmente foi assim, muito, muito interessante e proveitoso. Muito obrigada, professor. Agora, eu pedi assim para quem assinar o livro de presença, né? Nós vamos sortear os livros aqui. Deixa eu ver aqui. É da editora Ímpetus, Português para Concursos, do Renato Aquino, Mandado de Segurança Individual e Coletivo, Aloísio Gonçalves de Castro e outros, Direito Internacional Público, Flávia Machado Cruz, e Curso de Direito Penal, Parte Geral, do Rogério Grego. Tá? Nós falamos um pouquinho e nós vamos também dar os certificados. Tá? Muito obrigada pela presença. Professor, muito obrigada. Uma alegria. Então, eu vou pedir para vocês aguardar esse certificado. Eu vou pegar um